estamos sempre aqui, somos aqui, eu me considero daqui, este lugar é o meu berço. Aqui Deus me chamou na graça, aqui o Senhor preparou o casamento, aqui o Senhor também nos deu a graça de servir a Deus com alegria no coração, no ministério da bendita obra da caridade. Nasceram meus filhos, precisava do Deus espiritual, essa irmandade, amados irmãos, nós temos dentro do nosso coração. Então, sempre que Deus prepara missionários, nós estamos aqui em Campinas, junto com a irmandade, mas uma congregação cheia desta, inimaginável número de necessidades, não é verdade, queridos? De situações, de tempos na vida do povo de Deus. Então, eu agradeço a Deus porque o Senhor fez uma obra na minha vida e Deus nos manda contar nesta noite. Irmãos, quando Deus me mandou ali para o Piauí, eu resisti muito, porque eu vivia bem aqui, estava bem, tinha alegria, tinha carinho da irmandade. E nós resistimos um tanto de tempo até que o Senhor tomou um caminho e nos fez saber. E um dia nós fomos congregar lá em Piracicaba. Deus mandou uma palavra lá em Piracicaba e o Senhor falava a respeito da nossa missão. E o Senhor dizia assim: o adversário da tua alma, meu servo, sabe que tu estás a caminho da vontade de Deus. E aqueles que se põem a caminho da vontade de Deus, o inimigo cria diante dele embaraços e mais embaraços. Mas nesta noite o Senhor dá ao seu servo fazer este gesto. Nesta noite Deus dá na tua mão uma tesoura, e esta tesoura corta todo o embaraço. Guardei aquela palavra, mudamos para lá, irmão. Quando eu estava de pouco tempo lá, um dia eu fiz uma missão com o irmão Barros, que é o oficial mais antigo lá, e ele mora no extremo da cidade, no lado da cidade eu moro todo. Então eu precisava viajar com ele. Eu levei minha esposa por algum motivo, deixei lá na casa dele, a esposa dele, uma Terezinha, e fomos. Certo que quando eu cheguei em casa era mais de meia-noite. No dia seguinte, 7 da manhã, chegou um irmão na minha casa e minha esposa atendeu ele, perguntou por mim. Minha esposa falou: ele está descansando, irmão, chegou tarde. O irmão queria falar com ele. Minha esposa já tentou: não pode ser um pouquinho mais tarde, irmão? Ele falou: irmão, não, pensei agora. Minha esposa me chamou, eu atendi, ele só me saudou, olhou para mim, falou: mano, está tudo bem com o irmão? Eu falei: tá, com a graça de Deus, vai tudo bem. Aí ele falou: agora eu estou em paz. Eu falei: porque o irmão estava sem paz, com meu respeito? Aí ele falou: estava, irmão. Ontem era 10h30 da noite, fui orar para dormir. E quando eu estava ajoelhado, o Senhor me deu uma visão. E eu via 2 demônios, 2 espíritos imundos conversando a respeito do irmão. Santo Deus. E eles falavam de um plano contra a tua alma, falava de tirar a força do teu braço, de rasgar a tua vestimenta. E o irmão falou algumas partes lá. Ele falou: depois disso, irmão, eu levantei, liguei aqui, ninguém atendia, e por isso que eu perdi a paz a respeito do irmão. Eu perdoa acordar o irmão. Eu falei: olha, irmão, ora Deus por mim, comigo está tudo bem, vamos apresentar nós na tua oração, o Senhor nos esconder. Irmãos, eu tenho uma irmã, aquela minha irmã é filha da minha mãe, o primeiro casamento dela. Então aquela minha irmã não foi criada junto de nós. Na época ela foi criada por um desembargador. Ele era juiz, hoje ele é desembargador lá em Terezinha. E diferente, muito diferente, né, irmãos, da nossa classe social. Então nós não tivemos convivência. E esta minha irmã casou com um homem, naquela época, muito influente ali no estado do Piauí. Influente na Assembleia Legislativa, influente em vários órgãos públicos ali no estado do Piauí.
Irmão, se este homem é um homem terrível na época, irmão, soberbo, avarento, um homem cheio de usura, um homem que para ele Deus, o Deus dele é o seu dinheiro. E este homem tinha feito uma cirurgia, tirado o rim, e ele teve uma alta. 3 dias depois disso que o irmão foi na minha casa. E era noite, eu estava jantando, o telefone tocou, era esta minha irmã. E ela falou para mim: aconteceu isso, assim, minha filha saiu para comprar um medicamento e um carro, um ônibus fechou ela e teve uma batida. Eu estou aqui, nunca tratei disso. A menina muito nova, está apavorada, vem para cá. E eu, na singeleza do meu coração, na simplicidade, né, com minha irmã, falei: tá bom, estou indo para aí. Corri o meu pratinho e fui para lá. E lá mandei ela para casa, enfim, resolvi ali os assuntos diante irmãos dos policiais. E eles recolheram lá os documentos da menina do veículo para pegar no dia seguinte para o departamento de trânsito e uma multa lá para pagar o boletim de ocorrência. Levei o carro para casa, falei: olha, está aí o carro, eu tenho que ir lá. Ele falou: irmão, vai lá para mim, por favor, leve esse carro, confere lá, traz isso, paga lá. Meu marido não pode nem imaginar uma coisa dessa aí, senão. E não era lá essas batidas assim, era só uma raladora na parte do para-lama dianteiro. Irmãos, eu passei, ela me pediu, passei pela manhã, peguei o carro e fui lá. Recolhi os documentos, paguei lá a multa. Irmãos, quando eu vinha voltando, eu passei uma das avenidas largas ali no centro de Teresina, uma avenida muito larga, com 3 pistas em cada sentido. Tem um supermercado Pão de Açúcar assim, tem um sinaleiro de pedestre. Irmão, e eu ia indo aqui, dirigindo devagarzinho, na minha frente uma caminhonete. Irmãos, eu ia devagarzinho, irmãos, e nisso fechou o sinaleiro, abriu os pedestres, e foi tudo questão de segundo. A pessoa na frente freou a caminhonete, e antes que eu freasse o carro, houve um estrondo, um estouro. Irmão, veio um moço, filho de uma família muito rica, muito poderosa. Irmão, a Irmandade, aqui tem alguém que vai colher a essência desta obra de Deus hoje, numa libertação de uma alma. Irmão, quando eu vi, então, eu não vi, eu só ouvi. Veio um garoto, irmãos, filho, como eu falei, de um pessoal muito rico ali no Piauí, muito influente também. E aquele menino vinha desgovernado num carro, irmãos, numa velocidade muito alta. E ele bateu na minha traseira, me jogou em cima da caminhonete. A pessoa da caminhonete já estava freando por causa do sinal que fechou. Enfim, recebeu todo o impacto. Irmão, foi uma batida tão forte que o assoalho foi para baixo do carro que eu estava. O teto foi para cima, o câmbio, irmão, varou aqui para trás. O banco traseiro encostou nas minhas costas, o motor rasgou, enfim, foi uma perda total. Eu fiquei preso ali nas ferragens. Irmão, quando eu só ouvi o barulho, que eu vi tudo juntar em cima de mim, que o carro encolheu, estourou o vidro para todo lado, e eu segurando ali no volante, Deus guardou a minha vida. Quando se cessou ali, eu ouvi a voz do adversário que falou: agora vai começar a nossa peleja contra ti. Dessa forma, irmão, querida Irmandade, eu clamei a Deus, vieram as pessoas ali, policiais, me tiraram de dentro. Eu sentei assim na guia, pus assim as mãos, eu não acreditava no que havia acontecido. Irmãos, isso foi no dia 30 de maio daquele ano. E a Irmandade, eu posso usar essas palavras que, devido a isto, cordões do inferno me rodearam, irmãos, me cercaram. A Irmandade tem uma ideia do que aconteceu comigo. Naquela época nós muito provados, até minha luz estava cortada. Irmão, passando uma situação muito difícil, era diácono na época. Irmãos, e começou um trabalho contra mim, irmãos, que aquele homem dono da caminhonete, um empresário grande ali no Piauí, moveu uma ação para receber os prejuízos do seu carro, irmãos, sobre mim. O filho, aquele homem, aquele moço que bateu em mim, o pai dele, também contratou um dos melhores advogados lá, irmão, daquele estado, para defender o filho. Irmãos, e o carro não estava nem no nome do filho, estava no nome de outra pessoa. Aquela outra pessoa também era um carro caro, aquela outra pessoa também, outro advogado. Então tudo isso combinava, irmãos. E por último, o meu cunhado me denunciou por furto de veículo. Falou que eu era ladrão de carro, de veículo, e que eu roubei o carro dele. E na fuga eu me envolvi no acidente. O acidente foi eu fugindo, levando o carro dele.
Irmão, quando aquele advogado, um dos melhores advogados criminalistas, irmão de lá, o homem que tem uma agência de advocacia muito grande, mais de 15 profissionais, serviço de advogados. Aquele homem, quando ligou para mim, ele começou a me agredir de maneira tal em palavras, falar que gente do meu tipo, do submundo que eu habitava, que o meu lugar era no pau de arara na polícia civil, e eu ia ter que confessar que roubei o carro do cliente dele, e começou a dizer que a minha sorte era que não tinha um IPEG flagrante, mas eles iam dar um trato em mim. Meu irmão, ele começou e levantou-se contra mim uma guerra tão grande, irmãos. Fui rodeado de maneira tal, e quando isso aconteceu, que eu comecei a receber as primeiras afrontas e ameaças de tortura, de pegar minhas crianças que estudavam na escolinha do SESI, que eu tinha preparado na escolinha do SESI, irmãos, uma vaga para elas, era distante de casa. Quando eles começaram a ameaçar de pegar minhas filhas, irmãos, enfim, de fazer o que falaram da minha esposa, de me torturar, eu fui buscar, irmãos, uma palavra numa salinha de oração lá em Teresina, irmãos, feita de taipo, de pau a pique, cobertinha de palha. Naquela noite tinha 9 irmãos e irmãs congregados naquele igreja, ao todo tinha 9 lá dentro. E aquele servo de Deus que pregava a palavra, teve uma hora que ele parou assim, passou a mão no rosto para a irmandade. E é até difícil pregar o que Deus me revela, mas a irmandade crê que nesse pequeno número que nós estamos aqui, reduzido, voltado a dentro, a irmandade crê que nesta noite entrou uma causa muito difícil, uma causa impossível para ti, que fala, aleluia, que vai além da tua condição, da tua imaginação. O Senhor te diz hoje, meu servo, nesta causa eu serei o teu advogado. Amados irmãos, eu levei aquela palavra, não tinha condição de contratar um advogado, e começou um processo de pressão, e a pressão foi tanta, irmãos, estendeu julho, agosto, setembro, outubro, e a pressão foi tanta que me adoeceu a minha esposa, eu andava tremendo, irmão, era espiritual, uma opressão espiritual. Quando o telefone tocava, nós tremíamos, as crianças choravam, minha esposa tinha que sentar, passava mal, tinha que sentar, e quando eu atendia, era afronta, era ameaça, eram pessoas que do linguajar, amados irmãos, enfim, do mundo, irmãos, aí do crime, da criminalidade, irmãos, e foi pressão, marcaram 3 vezes aquela audiência e eu não tinha um advogado. Depois o meu cunhado um dia me chamou, o outro falou: Raimundo, eu sei que você é homem, você não deve isso aí, mas eu não posso pagar um advogado para ti. Se eu pudesse, eu contrataria um advogado para te defender. Mas eu tenho um amigo que é bacharel em direito, ele está aí pleiteando, está acertando a parte dele na OAB. Ele falou que não pode te defender, mas se você quiser, ele pode entrar com você lá no fórum, você não pode entrar sozinho lá. E falou, eu falei, tá bom, Evaldo, eu aceito. Irmãos, enfim, um dia ligou um irmão para mim de Brasília, me notou das minhas palavras que eu estava enfermo, que eu estava doente. E o irmão falou: Raimundo, o irmão está enfermo, na sua voz. Eu falei: não, irmão, está tudo bem. Ele me pressionou até que eu falei o que estava acontecendo. Ele falou: vou mandar aí uma passagem, o irmão vem aqui, eu vou passar o nome no meu médico, o irmão fazer um check-up, você está enfermo. Aquele irmão fez aquilo, eu fui para ir rapidinho em Brasília e voltar. Naquela noite que eu saí, eles ligaram de madrugada, pressionando a minha esposa a dizer onde eu estava em Brasília, o endereço, o telefone. Senão eles iam lá e pegavam a minha esposa, sabia que ela estava só com as crianças. O irmão bateu no telefone, minha esposa bateu o telefone, não falou, pegou os véus das crianças que eram pequenas, caiu de joelho chorando na madrugada, ela e as crianças, enfim. Irmão, eu vou abreviar, amados irmãos, tudo isso fundados na injustiça. Mas a irmandade pode ter certeza, irmão, que a coluna, a torre da injustiça, quanto mais alta ela for, mais alta é a queda. Chegou, irmãos, depois de 3 vezes de marcar aquela audiência, no dia 20 de novembro, eu estava magro, irmãos, doente, entrava na congregação, eu era o pior, me sentia o pior entre o povo de Deus. Meu irmão, marcaram naquele dia, foi uma irmã minha junto comigo lá para o fórum de Teresina, naquele tribunal.
Irmão, eu sentei assim nos corredores, nos bancos que tinha, e ali começaram a chegar os poderosos, amados irmãos, acompanhados dos seus defensores, também poderosos na terra, falando, capazes, destros na lei. Eles começaram a chegar, e todos bem vestidos, todos de terno, foram chegando, e eu sentado de camisa de manga, ali simplesinho como somos, sentado ali nos bancos, e a minha irmã Jaculirinha, uma outra irmã. Daí a pouco chegou esse meu cunhado com o advogado dele, aquele homem que me afrontou tanto, aquele homem que me, irmãos, me agrediu tanto, a minha alma, a minha pessoa, a minha índole. Eu digo uma coisa para mandar, irmãos, eu sou nascido numa das cidades mais pobres do Piauí, um filho de um homem muito simples, mas um homem de caráter, de honra, de pudor, de vergonha, que nos ensinou a ter brilho, a ter irmão respeito. Foi assim que eu fui criado, amados irmãos. E de repente se levantar toda aquela calúnia lá contra a nossa pessoa, irmão. Chegou quando ele passou por mim, que ele vinha vindo, que ele me viu sentado assim, ele deu com o canto do ombro assim no ombro do advogado e fez assim, mostrando um gesto de ódio, como que diz, é esse aí. Quando o advogado olhou, ele viu um homem muito alto, forte. Quando ele olhou e me viu sentado lá, eles deram uma gargalhada e eles passaram gargalhando assim diante de mim. Quando eles passaram, eu olhei assim para eles, eu digo para a irmandade que me entrou uma indignação, irmão. Eu fiquei indignado. Quando eu olhei que vi eles rindo de mim, eu falei para o Senhor, lá nos corredores do Fórum de Terezinha, eu falei, Senhor, eles estão rindo de mim. Falei dessa forma, quando eu falei, a irmandade é crente, a irmandade é crente. Eu ouvi a voz de Deus dentro do tribunal. O Senhor falou assim, meu servo, eles estão rindo de ti porque eles não sabem quem é por ti. Deus me visitou com a promessa do Espírito Santo, e a minha irmã teve que me controlar um pouco. Eu não conseguia, irmão, segurar, amados irmãos, a glória de Deus que invadiu meu coração, a minha alma, e ali minha irmã foi me apreciando ali fraternalmente. Irmãos, esperamos a hora, chamamos, nós entramos lá, irmãos, estava o juiz, estava ali o escrivão, e nós sentamos todos ali. O bacharel entrou junto comigo, sentamos. Meu juiz, muita irmandade já me viu contar isso aqui. O juiz estava com todas as ações em busca de prejuízo. Eu não tinha nem mesmo condição de dar o que minhas filhas tinham de necessidade no dia a dia. Irmão, o juiz pegou todas aquelas ações, irmãos, assim na mão, deu bom dia e falou assim, em poucas palavras: bem, senhores, hoje é a terceira vez, esta é a terceira vez que se marca essa audiência para resolver este assunto, mas hoje nós não sairemos daqui sem resolver este assunto. E começou a dar uma explicação sobre a morosidade da justiça, porque se estende, enfim, em coisas do judiciário. Ele começou a explicar. Quando ele deu aquela breve explicação, ele pegou assim e falou: só que tem uma coisa, senhores, nós erramos, falhamos, porque somos homens e homem falha, mas todos vocês não se esqueçam que tem um que não falha. Se alguém escapar da justiça dos homens, jamais escapará da dele. O magistrado falou aquilo e o Senhor falou para mim: estou contigo, eu não estou nesse lugar. Eu segurei nos meus lábios com ter glória que saiu da minha alma. Dei glória a Deus. Irmãos, e ele abriu ali, amados irmãos, a audiência, e como a ação mais pesada era por furto de veículo, era contra mim, ele, irmãos, enfim, se dirigiu ao advogado, meu cunhado, e o advogado falou que queria que o cliente dele expusesse. Meu cunhado começou a falar, a me caluniar, a falar palavras sem fundamentos na verdade, na justiça, e eu olhando para ele, porque ele falou muito para mim no telefone: tu confia em seita e eu confio no meu dinheiro, fica na seita e eu fico no dinheiro, e vamos ver quem vai ganhar esta peleja. Ele falava para mim no telefone, meu cunhado. Irmãos, e ali ele começou a me caluniar, errou, saiu fora. O advogado pediu um pouco de tempo
ao juiz, o juiz segurando ali as ações, ele saiu, orientou ele, voltaram, falou, errou novamente, foi lá, voltou na terceira vez, o juiz interceptou ele, parou ele e falou: senhor, por gentileza, por favor, então o senhor ouça agora. Aí o advogado quis interceder, ele disse, ele também barrou o advogado. Eu vou usar as palavras que eles usam, porque eu não sei, né, irmão, não lembro, né, não sou desse meio, mas ele barrou ali o advogado, olhou assim, falou: estou há mais de 3 meses com tudo isso aqui na mão, já li e reli tudo isso aqui está fácil, está claro, isso aqui está simples de se resolver, então não vamos nos estender muito. Olhou, irmãos, para o meu cunhado e falou assim: o seu problema é com ele, apontou para o pai do garoto. O advogado dele quis falar, o juiz barrou também e falou para o pai dele, falou: o senhor vai assumir esses prejuízos aí, aleluia, eu tenho uma reunião com os juízes federais, eu tenho que sair agora, então o problema de vocês é um com o outro. Apontou para mim, falou: este homem aqui não deve isso, ele é justo. Balançou o processo, falou: aqui está claro, ele é justo. Ele olhou para a escrivã, falou: não deixe ele sair daí enquanto não resolverem ficar aqui, como vão, enfim, suprir, pagar os prejuízos que houve. Olhou para mim e falou: o senhor está livre, pode ir em paz. A lágrima de alegria voltar na minha face. Deixa um dia que Deus exalta. Aí, querida irmandade, quando passei na porta, o juiz ainda me deu um tapinha no ombro, falou para mim: tenha um bom dia. Falei: obrigado, doutor, o senhor também, vá com Deus. Saí naquela manhã, Deus me libertou daquela casa. Agradeço a Deus, irmandade, porque o Senhor tem nos feito ver tanta obra de misericórdia, de amor, uma obra que Deus fez aqui também no estado de Minas aí. Irmãos, como irmão, hoje eu me alegro, o Senhor traz em frente contar, e hoje está no ministério, é cooperador, aí no sul de Minas. Isto foi, irmãos, no princípio do meu ministério. Um dia nós passamos, irmãos, aí no sul de Minas, onde mora a família da minha esposa, minha sogra. Eu fui congregar numa cidade vizinha lá, e quando terminou o culto, irmãos, veio um cooperador e falou assim para mim, falou: irmão Raimundo, vamos aqui fazer uma visita, irmão Raimundo, tem um porteiro nosso que está com uma necessidade grande. Eu falei assim para ele, falei: olha, querido irmão, me perdoa, mas hoje não dá, eu estou lá em Santana, preciso voltar para lá, minha esposa ficou lá com as crianças, eu vou voltar. Aí ele falou: tá bom, eu não vou insistir com o irmão, eu não vou insistir. Eu vou pedir uma coisa, irmão, não fique em comunhão. Se o Senhor te mandar, fizer o irmão saber, o irmão vai, senão eu estou em paz. Irmão, diante da sobriedade com que aquele irmão falou estas palavras, eu clamei a Deus, Deus visitou o meu coração, fez saber de ir com ele naquela visita. Eu falei: tá bom, meu irmão, então vamos lá. E nós saímos num grupo e falou: olha, irmão, eu vou falar para o irmão a necessidade deste irmão. Este irmão, ele aproximadamente 2 meses, mais ou menos, por algum motivo que houve, este irmão deitou na cama e cobriu-se com 2 cobertas de lã e abandonou a família e abandonou tudo e não falou mais com ninguém, não congregou. É uma filhinha de 3 anos, dá dó de ver a criança bem na cama, chamando ele: pai, levanta, pai. Ele não olha, chuva, faça sol, frio ou calor, este irmão fica 24 horas embaixo destas 2 cobertas. É uma situação triste, a irmã está desesperada, só não está passando fome porque a irmandade está cuidando. O irmão já perdeu tudo, tinha uma vendinha aí, perdeu tudo. E quando aquele irmão falou aquilo para mim, eu falei: olha, irmão, se o irmão tivesse falado para mim que se tratava desse tipo de assunto, eu não iria, porque eu não tenho dom para esta parte, mexer com isso, Deus não me deu. Ele falou assim: não, irmão, o irmão vai deixar a tua oração em favor desta família aí, como muitos já vieram. Vamos lá, o irmão faz uma oração. E assim fomos. Quando entramos lá naquela casa, naquela noite, irmão,
estava a tribulação pairada no ar, a angústia, irmãos, a prova, o desespero, aquele ar pesado dentro daquela casa, aquela irmã com o nariz vermelho, inchado, de chorar, a criancinha chorando, um dia de muito mais calor, irmão, do que nós possamos estar sentindo aqui dentro, e a irmã balançando a criança, chorando, e nós entramos ali. Tadinha, ela estava, irmãos, numa condição que nem atenção deu direito para ninguém. O cooperador perguntou dele e ela falou assim: tá lá, irmão, da mesma maneira. Fez assim para o quarto lá. E o cooperador falou: irmão, Deus preparou o servo de Deus, congregou com nós e sentiu de vir aqui orar. Nós podemos entrar lá? Podemos? Pode, irmão. Ela fez assim: pode. Saiu com a criança chorando para a cozinha. Nós seguimos ali o grupinho. Quando entramos lá, era 9h30 da noite, estava coberto com 2 cobertas de lã, calor. O meu cooperador salvou ele, resmungou alguma coisa lá debaixo das cobertas. E o servo de Deus falou: irmão João, não congregou conosco e sentiu de vir aqui para orar a Deus com o irmão, para nós orarmos a Deus. Ele descobriu aqui, irmão, só uma parte aqui dos olhos. Amados irmãos, olhou assim para mim, um semblante fechado, e falou assim para mim: tu veio orar? Então ora. Usou nessa expressão: tu veio orar? Então ora. Eu falei: eu queria orar com o irmão João. Ele falou: eu não vou orar. Eu falei: por quê? O irmão está enfermo? E ele olhando para mim com um olhar de ira, ele falou: não. Eu falei: o irmão está sentindo alguma coisa que te prenda, que o irmão não possa levantar? Irmão, a resposta que ele deu foi cobrir a cabeça novamente, silenciou, o operador olhou para mim, e eu vou fazer o quê? Baixei a cabeça, falei: a Deus. E o Senhor falou comigo por misericórdia, falou: meu servo, ore lá na sala. Eu falei: irmão, vamos sair daí, vamos deixar ele aí, vamos orar lá na sala. Saímos deixando ele lá debaixo das cobertas. Ali abrimos oração, tinha um grupinho de irmandade. Irmãos, eu pensei que ia ser tão difícil, que ia, irmãos, triunfar o que estava ali naquele lugar. Engano meu, irmãos, parece que Deus tem prazer, aleluia, de operar na dificuldade daquele povo. Quando nos ajoelhamos, a glória de Deus caiu como a garoa na madrugada sobre nós, nos regou com alegria, com glória, irmão, e encheu o nosso coração de todos que estavam ali. Deu uma oração rapidinha, levantamos, o Senhor visitava muito a irmandade, e quando nós levantamos, que encerramos a oração, Deus falou para mim: irmão, vai lá e saúda ele em ósculo santo. E eu saí. A irmandade sabe que nós temos até ensinamento para não oscular numa situação dessa, mas Deus falou para mim, e eu saí. À medida que eu fui me aproximando do quarto, irmão, toda a honra e glória seja dada a Deus. Mas se Deus não fizesse aquilo na minha própria personalidade, irmãos, na minha própria timidez, eu jamais faria. À medida que eu fui me aproximando do quarto, foi aumentando a glória de Deus na minha vida, a presença de Deus, de maneira, irmãos, que eu fui, amados irmãos, criando uma força, vamos dizer, um atrevimento espiritual, irmãos, de maneira tal que quando eu entrei no quarto, irmãos, era algo assim como um sonho. Quando eu levei a mão assim, o intuito, irmãos, era arrancar a coberta de sobre ele, e de mim mesmo eu não faria aquilo jamais. Eu não fiz da primeira vez, eu faria da segunda, mas quando foi a mão para arrancar a coberta, o meu rosto foi junto com a minha mão. Quando minha mão pegou aquela coberta por cima da cabeça, irmão, aquela casta que estava ali, irmão, investiu contra mim para me agredir. Quando rangeu os dentes que foi me agredir, a minha face tocou na face do irmão João. Quando tocou, paralisou todos os espíritos que estavam naquele nosso irmão. Quando eu vi que paralisou assim, os olhos esbugalhados, os dentes cerrados, então o Senhor começou a falar e foi falando alguma coisa ali, aquela situação ali debaixo da coberta. Irmãos, numa altura o Senhor falou assim: irmão, saiba que o que Deus te deu de fazer nessa bendita obra de Deus foi a primeira missão de um homem amado de Deus chamado Samuel. Samuel, ainda pequenino, vestindo uma túnica que a sua mãe fazia de ano em ano, na medida da sua estatura, do seu corpo, sem mostrar a sua nudez e a sua vergonha. Ele saía, abria as janelas, as portas da casa de Deus, acendia as lâmpadas, e o povo vinha em busca de Deus, em busca de resposta, em busca de consolação. Havia o sacerdote, havia louvor, havia consolação. Depois o povo
saía, o sacerdote se recolhia e levantava o menino Samuel cheio de Deus para cuidar da casa de Deus. O irmão, quando falou assim, a irmandade, ele começou a tremer como alguém quando dá, irmãos, vamos ter um acesso, amados irmãos, de epilepsia, por exemplo, e eu vi que começou a sair um tanto de espírito debaixo da coberta, saía para a esquerda, para a direita, e eu parei, comecei a clamar o sangue do Senhor, e eles saíam, e saiu, e saiu. O último passou aqui na minha direita, aqui aquele vulto, naquele ímpeto que chacoalhou a coberta. Quando saiu o último, que eu olhei assim, o irmão João pegou aqui a coberta no peito, jogou longe, sentou na cama, olhou para mim, passou a mão no rosto, deu um sorriso. Eu falei, paz Deus, irmão João. Ele falou, amém, irmão. Segurou a minha mão, eu falei, levanta no nome do Senhor Jesus. Eu falei, irmão, tá bem? Ele falou, estou bem. Eu falei, então Deus te abençoe, querido, eu vou embora que eu vou para Santana. E ele segurou nos meus dois ombros e falou, irmão Raimundo, eu vi os cadeados quebrarem e as correntes caírem, e a porta da minha prisão abrir. Agora que nós vamos orar, Deus, vou lá. Eu falei, não sai daí. Vamos orar, Deus, nós ajoelhamos. Deus tirou ele do meio. O Espírito Santo naquela noite. Amados irmãos, uma linguagem tão excelente. Tomou ele quando levantamos, a esposa abraçou, a filha juntou no pescoço e beijou na face do pai. Ele cheio de Deus, falando em línguas. Saímos de lá, despedimos eles. Nunca mais voltei lá, mas eu sei que ele é cooperador da obra de Deus. Está pregando a palavra da verdade. Porque dessa forma, até na singeleza, irmão. Na singeleza. Ali em Teresina, ali em Teresina, Deus fez uma obra tão singela que eu gosto de contar, irmão. Um dia, naquela época era uma salinha de oração, hoje Deus preparou a nossa congregação. Glória a Deus. Então, é uma avenida lá de velocidade alta, os carros passam em alta velocidade, sentido duas mãos, e um menininho nosso foi atropelado lá. E eu chamei nossas crianças e ensinei para eles a respeito do púlpito. O que é o púlpito? Falei para eles que lugar é este aqui, o que sucede nesse lugar. Ensinei a eles. Eu falei, então vocês, a partir de agora, vocês vão ficar em cima do púlpito, junto com o servo de Deus. Vocês sabem o que é. Ensinei eles, então eles tinham aquele respeito pelo púlpito, né? Acho que eles, do que eu falei, eles respeitavam mais o púlpito na infância deles, na singeleza, do que a própria sala de aula deles, né? Então eles ficavam tudo aqui, meninos e meninas, tudo aqui em cima do púlpito, quietinho. Alguns eram selados com a promessa. E um dia eu estava, irmãos, atendendo um culto, e eu, principalmente na minha igreja, eu tenho um defeito. Às vezes eu fico cantando os hinos de olhos fechados. Isso não é nem muito bom, precisamos vigiar. Mas eu estava cantando de olhos fechados aqui o santo hino. Quando eu abri os olhos, um músico chamou o hino e o encarregado de orquestra me fez um gesto assim. E eu olhei, estava tudo em paz, e ele apontou para a tribuna. Quando eu olhei aqui, tinha uma menina sentada aqui. Irmãos, ela era só uma criança, ela tinha 9 aninhos de idade, era uma criança. Mas ela era crescida para o tamanho dela, e ela era gordinha. Então ela parecia uma mocinha, ela parecia que tinha uma idade bem superior, irmãos, pelo seu porte. Mas na verdade ela era uma criança. E ela estava sentada aqui com uma mini saia e uma blusinha muito curta, escandalosamente, da simplicidade dela. E ela sentada aqui, e na verdade não tinha condição dela ficar em cima do púlpito daquele jeito. E quando eu olhei e que eu vi aquilo lá, é lógico que eu ia com educação, com amor, eu ia tirar ela em cima do púlpito. Mas quando eu me aproximei aqui, havia como entre eu e ela uma barreira invisível, um vidro. Os irmãos já sabem, viram quando alguém dá de frente com um vidro sem perceber. Então eu barrei aqui e o Senhor falou para mim, fica quieto, não toca nela que a obra não é tua. Dessa forma, eu voltei para a tribuna quietinho, né? Não dei continuidade ao culto, o encarregado gostou. Foi culto seguinte, eu estou lá atendendo novamente.
Quando eu vejo as minhas irmãs apenadas, organistas, né? Até algum irmão, irmã, reclamaram, a situação realmente não era, irmão, de se tolerar aqui em cima. Eu olhei e o Senhor falou comigo novamente. Eu nem falo por testemunho que Deus falou para mim aqui em cima. Certo que o Senhor não deixou eu tocar nela. Vamos abreviar, irmãos. Em seguida, quando terminou o culto, eu procurei saber quem era aquela menina. Quem era? Me falaram, irmão, acho que essa menina está com a irmã Eva, esposa do irmão Edson aí do fundo bíblico. Eu chamei a irmã Eva e falei, irmã Eva, quem é essa menina? Ela falou, irmão Raimundo, eu vi a situação do irmão, não perdoa, mas essa menina mora lá na rua de casa, ninguém é crente lá. Essa menina é filha de uma família difícil, um povo briguento, encrenqueiro, um povo, irmão, difícil realmente. Essa menina no culto passado, ela chegou em casa 7 horas, perguntando se nós vinha para a igreja e trazia ela. Nosso carro, eu falei, minha filha, sua mãe sabe, o pai, de lá amanhã cedo podia trazer, eu trouxe. Hoje, 6h30 da tarde, a menina estava na porta da minha casa para vir para a igreja. Falei, irmã, ela falou, irmão, não tem como eu dar uma roupa, eles são difíceis. E o irmão perdoa, não veio. Eu vou deixar de trazer ela. Falei, deixa quieto, não é? Irmãos, no culto seguinte, o Senhor selou ela com a promessa. Irmão, deu um dom para aquela criança de maneira tal. Deixa eu dizer aqui e comparar, como uma árvore. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem desejo de chegar perto dela. Glória, aleluia. O Senhor selou ela foi abraçando moças, meninas, e Deus foi selando, ela chegava linda. O Senhor selou ela. Quando foi no culto seguinte, o Senhor selou ela com a promessa. Ela chegou com um conjuntinho que Deus preparou, os irmãos dela, uma blusinha aqui, uma sainha ali cobrindo o joelho. Ela tão simplesinha, ela chegou para mim e falou, Raimundo, eu estou muito bonita. Eu falei, você está linda. Deus te concede, né? Nessa pureza, você está muito linda. E a Dalila, da igreja amada, ficou, irmãos amados, cheia de Deus transbordando. E aí ela foi na congregação central, e Deus ficou, ela foi lá, batizou. Era grandinha, como eu falei, batizou. Quando eu soube que ela batizou, me preocupei. 9 para 10 anos de idade, a família ninguém crente, e eu me preocupei com ela. Um dia eu cheguei na porta da salinha, ela estava encostada chorando. Eu cheguei e falei, você está chorando, Dalila? O que foi, minha filha? Ela falou, estou esperando o irmão. Falei, a mim? Eu, por quê? O que você está chorando? Ela falou, olha, irmão, meu irmão sabe que na minha casa ninguém é crente, minha mãe não é crente, meu pai, meus irmãos. E minha mãe falou hoje assim para mim, que é o último dia que eu venho na congregação. Aí ela chorou, irmãos, assim, intensamente, olhou para mim como criança, falou, sabe o que é, irmão Raimundo? Eu não quero mais este mundo que está aí fora. Eu quero Deus, eu quero Deus. Eu comecei a chorar com ela diante de tanta pureza na coração. Tão singelo, irmão. Eu falei, minha filha, o que você requer de mim? Ela falou, eu queria que o irmão fosse lá na minha casa. Olha o que ela falou para mim. Eu queria que o irmão fosse lá na minha casa, falar para o meu pai e a minha mãe a respeito da minha esperança. A causa da minha esperança. Isso foi no domingo. E eu falei assim para ela, aliás, na terça-feira, no culto da terça-feira, eu falei, Dalila, filha, quinta-feira eu vou lá na sua casa, mas eu não posso, mas na quinta-feira eu vou lá. Tá bom, ela tadinha chorou. Falei, pode esperar que Deus vai preparar, nós vamos lá. A irmã falou, Raimundo, ora a Deus por naquela casa, hein, que lá é cheio de espírito. E eu orei, busquei a Deus na quarta-feira, na noite, na madrugada, irmão, para defender a Dalila. Coitado de mim, quem defende esse povo é o Senhor. É o Senhor que defende, que glória em toda igreja. É o Senhor que faz a obra em favor da igreja. Orei, me preparei, na quinta-feira, irmão, lá o nosso clima é diferente daqui, irmandade sabe, lá é um tropical quente, né, irmão, que dá umas tempestades assim, com muito vento, com muito relâmpago. E quando foi na quinta-feira, deu uma ventania pela manhã, que derribou árvores, passou da cidade fazendo estrago, aí veio chuva, choveu o dia inteiro. À noite, no início da noite, eu fui para a casa da Dalila, clamando a Deus, eu e minha esposa. Quando eu parei na porta da casa dela, ela estava esperando, um sorrisinho, né, no rosto, minha alegria. Se ela está sorrindo, é porque as coisas melhoraram. Aí eu disse,
saudei ela, clamando o sangue do Senhor. Quando encontrei com a mãe dela, me surpreendi que a mulher era pura delicadeza, né? Só que o senhor Raimundo, muito prazer, é uma honra receber o senhor. Dona Cleusa, a Dalila fala muito de vocês. Olha, ela fez aí um bolinho, nós fizemos suco, o senhor não repara, mas é decoração. E eu fiquei pasmo, né? Esperando encontrar lá uma situação difícil. Aí ela mesmo falou: senhor Raimundo, o senhor está bem admirado, né? E eu falei: a senhora, desculpe, mas eu estou realmente surpreso, né? Falei para ela, falou: vou falar para o senhor o que aconteceu. A Dalila começou a ir nesta congregação e nós não somos crentes, ninguém aqui em casa é crente. Terça-feira eu falei: é o último dia que você vai, nunca mais você vai pisar em igreja de crente. E acontece, senhor Raimundo, que ontem eu estava sentado na porta de casa, ela estava sentada lá, o pessoal tem esse costume interior, né? Eu estava sentada e passou uma mulher com um papagaio no ombro, uma ave, né? Um papagaio, e a mulher conversando com o papagaio dela lá, conversando, e a mãe da Dalila falou assim: ai, que inveja dessa mulher, ah, se eu tivesse um papagaio, eu sempre quis ter um papagaio. Quando ela falou assim, a Dalila ouviu e falou assim: mamãe, deixa eu falar com a senhora, o meu Deus foi o que criou os papagaios, é Deus meu filho. Se a senhora quiser, eu oro a ele e ele manda um papagaio aqui em casa para a senhora saber que eu sirvo um Deus. Ela falou: você já está com linguajar de crente, que Deus manda papagaio o quê? Vou orar, mãe. A menina falou: o senhor mandou hoje de manhã, naquele vento que deu pela manhã, o senhor viu, falei: vi. Foi junto com aquele vento, Deus mandou um papagaio, e o papagaio entrou na porta da frente, cruzou a sala de estar em X, pegou o corredor, cruzou a sala de jantar em X também, outro corredor. Ela estava sentada na mesa da cozinha, escolhendo, separando o arroz. O papagaio pousou em cima do arroz que ela estava escolhendo, olhou para ela e a Dalila falou: pode pegar, mãe, é o meu Deus. Minha mãe falou para mim: senhor Raimundo, não há lugar na terra que eu já vi falar que tenha Deus, senão nesta congregação. Até nós vamos congregar e a Dalila ficou livre para servir. Agradeço a Deus por muitas outras obras, a Irmandade nos conhece, meu irmão, sabe o que Deus tem feito. Mas sabe, irmão, ali eu costumo sempre dizer que este povo nosso brasileiro foi verdadeiramente escolhido por Deus para uma obra na terra. Glória a Deus. E na singeleza, na simplicidade daquele povo, irmãos, nós temos visto Deus fazer obra maravilhosa. Outra obra que a Irmandade já me viu contar, ali nós temos um porteiro nosso, uma das congregações, o senhor da Casa de Atender, ele tem uma chacrinha lá no meio do sertão, lá do Piauí, um lugar seco, e ele viajava para lá, e no percurso que ele fazia, ele passava no Lugareji, já irmãos, numa região muito feia, no Carrasco, como nós chamamos lá, um lugar mesmo onde, irmãos, não tem vegetação. Então ele passa ali, e ali tinha uma parenta dele distante, e aquela senhora tinha câncer de medula, leucemia, nos confins do Piauí lá, irmão, é morte certa, e ela já estava em fase terminal, mas aquela alma creu, e ele trouxe para mim, para o irmão Raimundo, ela quer ser batizada. Liguei para o irmão Barros, o irmão Barros falou: ela está assim, irmão, precisa ser batizada, então vai lá, faz o batismo dela. E eu fui para lá, eu, minha esposa, porque lá nessas missões assim mais complicado, né, irmão, o carro, nem todos têm um carrinho, né, poucos. Então a gente leva geralmente o cooperador de ar, uma irmãzinha para ajudar a cantar, a esposa para trocar, fazer alguma coisa com alguma irmã, né, para cuidar, irmãos, e vai o músico, vai, enfim. E assim nós dirigimos lá para aquele lugar lá. Chegamos lá, uma tarde de verão quente, o irmão não tinha explicado para eles que o batismo era por imersão. Eles pensavam que era por aspersão, né, como se fala, né? E o açude tinha secado, mês de outubro, a seca assolava a região, mas eu tinha levado o tanquinho, e quando eu cheguei lá, que ela estava dentro daquela rede, arrastando no chão, uma casa miserável, pobre, miserável ao extremo, e eu cheguei lá perto da rede dela, falei com ela,
E eu falei, Dona Francisca, a senhora ouviu falar, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei assim, a senhora pediu batismo, ela confirmou. Eu falei assim, a senhora entendeu o objetivo do batismo? Por que tem que batizar? O que a senhora deseja com este batismo? Ela olhou para mim, encheu os olhos de lágrimas e falou assim, para mim, eu espero em Deus a salvação da minha alma. Aí eu me alegrei. Quando eu soube que não tinha água, eu falei, Senhor, tem piedade desta alma. Ela estava, irmão, muito mal. Eu fui armar um tanquinho, irmão, lá no pé do poço artesiano que tem lá, que abastece a comunidade. Só que era domingo, a pessoa que tem a chave tinha abastecido lá a comunidade de água e tinha saído para se divertir, não tinha ninguém. Eu comecei a armar o tanquinho ali, clamando por aquela alma. Senhor, é só uma, mas creio na tua palavra. Uma alma, Senhor, é uma pedra na coroa do teu filho. Comecei a sofrer por aquela alma ali, armando o tanquinho, ajeitando ali. Aí chegou um homem alto, olhou para mim e falou assim, o que tu estás fazendo? Eu falei, eu estou armando o tanquinho para fazer um batismo da Dona Francisca, em que ela está mal. Ela falou, ela está muito mal. Eu falei, está, e ela quer ser batizada para um dia ver a face de Deus como ela é. Quando eu falei assim para ele, ele deu um sorriso, falou, então continua a tua parte aí, que eu só volto aqui com uma chave para fazer isso. Voltou 5 minutinhos depois, encheu o tanquinho. Irmão, então você não era para ser batizado, numa cadeira, 2 filhos segurando, e a minha esposa acompanhando, abanando com um papelão, abanando, e ela respirando pela boca aberta. Irmão, ele colocaram ali, abriu os batismos naquela tarde quente de 42 graus. Irmão, e foi o batismo, andou, e ela sentindo mal, e daí a pouco no meio da palavra, minha esposa estava aflita, que ela estava revirando os olhos, falecendo, enfim, irmão, quando terminou a palavra, ela estava mesmo, irmão, já jogada, já sem força. Eu pedi para os filhos, traga ela rapidinho, todos esses detalhes para os irmãos ver quem que é a graça de Deus. Traga ela rapidinho. E o tanquinho que eu uso, essas piscininhas infantis, né, irmão, assim, esses tanquinhos que a criança brincar com água. Eu falei, ó, tragam ela, sentem, a oração é rápida, eu bati, vocês tirem ela, corram com ela para casa para cuidar dela, minha esposa lá junto. Ali eles sentaram e ela com os olhos virando. Eu fiz a oração rapidinho, emergi ela e puxei rapidinho. Quando eu emergi e puxei, eu olhei para ela para ver se ela tinha falecido, o que tinha acontecido. Ela estava serena, levou as mãos, tirou o excesso de água no rosto, olhou para mim e deu um sorriso. 5 segundos antes ela estava morrendo, virando os olhos. Olhou para mim, deu um sorriso, mandou o filho largar o braço, mandou o outro largar, olhou para mim e falou assim, irmão, tá tão gostoso aqui dentro, eu posso ficar aqui? Eu falei, pode, irmão. E na vitória é toda da irmã, a irmã é convidada no banquete hoje do Senhor, pode ficar aí. Eu falei para os filhos, deixem ela. E ela ficou lá, nós demos andamento do batismo, esperamos um pouquinho, encerramos, cantamos hino, oramos. Irmão, quando terminou o batismo, ela levantou sozinha e foi liberta para a sua casa. Deus nos tem proporcionado, trago e levarei saudações com a paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém.